Oi, gente, tudo bem? Na nossa matéria de hoje sobre fenomenologia e existencialismo, nós veremos sobre alguns dos conceitos que nós aprendemos, o conceito de fenômeno, de redução fenomenológica, o que nós vimos até aqui sobre a fenomenologia, e nós nos perguntaremos como tudo começou. Quando vocês estão lá mergulhando num conceito novo, e quando vocês se inquietam pensando como é que alguém pensou sobre isso, né? A fenomenologia como um novo modo de pensar, um novo modo de olhar. Vocês já pararam para se perguntar como é que alguém pensou sobre isso? Pois é, nós entraremos em aspectos históricos sobre a fenomenologia e o existencialismo nas nossas próximas aulas, mas hoje a gente vai pensar assim, como é que começou essa relação entre a fenomenologia como um método e o que nós chamamos de existencialismo, que é o que vamos introduzir na aula de hoje. Vocês já pararam para imaginar? Como que vocês acreditam que um conceito como o de existência passa a se combinar como um conceito como o de fenômeno? Como será que essas novas formas de pensar, essas combinações filosóficas emergem? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação. Então, pensando na matéria de hoje, de teoria fenomenológica e existencial, vamos nos focar na questão: como tudo começou? A partir do livro, que é o nosso livro principal dessa matéria, e chama No Café Existencialista, da Sarah Bakewell, nós podemos olhar para essa cena que está na capa do livro e imaginar como tudo começou. Uma das pessoas dessa cena, que é quem está ao centro, a Simone de Beauvoir, ela tinha o hábito de escrever diários. Ela tem uma escrita biográfica, uma escrita sobre si bastante vasta. Então, a Sarah Bakewell começa o livro dela a partir de uma cena que foi contada pela Simone, foi relatada pela Simone. A Simone conta que quando ela tinha mais ou menos 25 anos, formada em filosofia, ela estava num café em Paris com o atual namorado na época, né, com quem ela tinha um relacionamento, que era um pouquinho mais velho, formado em filosofia também, o Jean-Paul Sartre, e um amigo dos dois, que também havia se formado em filosofia, o Raymond Aron. Então, as pessoas dessa cena são a Simone, o Jean-Paul Sartre e o Raymond Aron. E eles estão tomando um coquetel, que era uma espécie de especialidade lá da casa, um coquetel de damasco, e conversando sobre filosofia. E aí, olhando para essa cena, o que é que vocês imaginam? 3 filósofos em um café de Paris, o ano é mais ou menos 1932, 1933, o que será que está acontecendo em Paris naquela época? E eles que estudaram juntos no curso de filosofia, agora estão conversando sobre filosofia na mesa de um café. Sobre o que vocês imaginam que essas 3 pessoas estão conversando?
Podem pensar, imaginar, viajar no tempo, o que será? Bom, no início do nosso livro, a Sarah Bakewell conta um pouco a partir do relato da Simone, anos depois, quando ela escreve sobre o início do relacionamento dela, sobre o início do contato com a fenomenologia e com o existencialismo, sobre esse período de recém-formada em fenomenologia, né? Então, são 3 pessoas conversando em um café. E elas estão tomando um coquetel de damasco. Será que esse coquetel de damasco tem algum ingrediente especial? Por que será que o coquetel de damasco é destacado nessa cena? A idade deles é por volta de 25 anos. Lá está um casal e um amigo desse casal. E essas pessoas são a Simone de Beauvoir, o Jean-Paul Sartre e o Raymond Aron. Ok? Então, lá estão os 3. Agora vocês têm as informações principais dessa conversa. O que será que acontece nessa conversa? Pois é, o Raymond Aron, ele estudou com a Simone Sartre e em seguida ele foi para Berlim. Lá em Berlim, ele estudou com um filósofo chamado Edmund Husserl. E o Husserl, como nós vimos na aula anterior, é o que propõe uma nova forma de filosofia. Não é só uma nova forma de filosofia, mas é uma forma de filosofia que abala a filosofia como as pessoas estão tradicionalmente acostumadas. Porque geralmente, quando a gente pensa pessoas filosofando, a gente pensa em conceitos abstratos, em questões teóricas, em questões sobre o que é o ser humano, o que torna o ser humano, existe uma natureza humana, de onde viemos, o que define a nossa existência, o que define a nossa essência humana, o que dá sentido ao viver humano, o que é realidade, né? Será que a gente pode chegar à realidade pelo nosso pensamento? O que é a racionalidade? Será que a gente pode conhecer a realidade pela nossa racionalidade, pelo nosso pensamento racional? O que o nosso pensamento é capaz de alcançar? O que da realidade o nosso pensamento não é capaz de alcançar? O que é a moral? Como que as ações humanas são guiadas pela moral? Então, são muitas as questões filosóficas, que a cada uma delas, quando a gente entra nessas questões filosóficas, a gente pode passar horas e horas, né, nas abstrações, nas ligações teóricas, mergulhando nessa possibilidade de pensar teoricamente sobre o pensamento. Pensar teoricamente sobre como pensamos e sobre como o nosso pensamento leva ao conhecimento da nossa existência. Então, imaginem que nessa mesa de bar estão 3 pessoas. E o que acontece na década de 30? Né? A ascensão nazista na Alemanha. Então, a questão da Segunda Guerra está ali, forte, vigorosa no contexto histórico. E como é para 3 pessoas que se formaram sobre filosofia, se formaram em filosofia e se indagaram sobre a essência humana, a natureza humana, o pensar humano, a moralidade humana, agora estão em um café conversando. O que será que estão conversando? Então, a data, gente, é entre 1932, eu inverti aqui os números na hora de digitar, mas é entre 1932 e 33. O Raymond Aron havia passado um tempo estudando em Berlim. E lá em Berlim ele conheceu uma nova forma de filosofar. Né? Não é a mesma forma de filosofar dessa filosofia tradicional. Como será que é essa nova forma de filosofar?
É a forma de filosofar que nós conversamos nas nossas aulas anteriores, uma forma de filosofar fenomenológica, que ao invés de eu me pensar como um sujeito que conhece, que vai conhecer um objeto do meu conhecimento, eu vou pensar os objetos, as coisas e as circunstâncias tal como elas se dão à minha experiência, tal como elas são percebidas, no momento que elas são percebidas, por quem percebe. Então, eu não vou pensar o conhecimento como uma experiência que separa o sujeito que conhece do objeto conhecido, mas eu vou pensar essa relação de perceber como é percebido, tal como é percebido, no momento que é percebido. A experiência tal como ela se apresenta. Agora, imagina lá no café, o Raymond Aron, que estudou em Berlim com o Russell, contando para o Jean-Paul Sartre e para Simone de Beauvoir. No livro, no Café Existencialista, que é uma leitura bem gostosa, a Sarah Bakewell vai contar como é que foi essa conversa. Vou ler aqui para vocês. Os filósofos tradicionais costumam começar por teorias abstratas, mas os fenomenólogos alemães iam direto à vida como a viviam a cada momento. Então, essa é a diferença, né? Ir direto à vida como ela é vivida a cada momento. E quando vocês vão ouvindo a explicação, eu quero que vocês imaginem a cena da mesa de bar e o Raymond Aron explicando para o Sartre e para Beauvoir sobre a fenomenologia. Deixavam de lado quase tudo o que vinha alimentando a filosofia, desde Platão. Enigmas sobre a realidade das coisas, ou sobre a possibilidade de conhecermos com certeza alguma coisa sobre elas. Não é necessário abandonar para sempre os velhos enigmas, mas eles podem ser postos entre parênteses, por assim dizer, para que os filósofos possam lidar com os assuntos mais terrenos. Lembram-se que a gente conversou na semana passada sobre colocar entre parênteses, suspender momentaneamente, que esse é o método chamado de redução fenomenológica? Então, esses enigmas filosóficos tão marcantes da filosofia tradicional, eles vão ser colocados entre parênteses, não quer dizer que eles vão ser abandonados, mas vão ser temporariamente suspensos. E aí entra o coquetel de Damasco, no sentido de que eles estavam lá no bar, no café, né? Porque os cafés em Paris não servem só café, servem também bebidas. Os cafés, né, são espaços de sociabilidade, que as pessoas sentam, conversam, podem passar a noite, a madrugada. E eles estão lá, tomando um coquetel de Damasco. Se a proposta da fenomenologia é pensar a experiência tal como ela é vivida, pensar a experiência tal como ela se apresenta, ao invés de filosofar se indagando por temas abstratos, que a filosofia seja sobre o que é vivido naquele momento, o que eles estavam vivendo naquele momento era uma conversa prazerosa, num lugar prazeroso, tomando um coquetel prazeroso. Então o Sartre se pergunta: quer dizer que eu posso filosofar sobre o que eu estou vivendo? Quer dizer que eu posso filosofar sobre coquetéis de Damasco? E segundo a Simone de Beauvoir, a expressão dele era de espanto, de surpresa, era um momento que estava transformando o modo de pensar do Sartre, né? É um momento marcante para o início. Só que imagina, gente, se a ascensão de Hitler foi nesse contexto, em 1932, como que Sartre iria estudar a fenomenologia se Russell era justamente um professor na Alemanha? A fenomenologia
era uma nova forma de linha de estudo na filosofia alemã. Mas Sartre ficou tão fascinado pela fenomenologia que ele decidiu: eu vou estudar em Berlim. Então foi nessa conversa sobre uma filosofia que vai às experiências vividas, que busca as experiências vividas, que coloca entre parênteses, que suspende as questões abstratas, teóricas da filosofia tradicional. Foi nessa conversa que Sartre, então, decide estudar a fenomenologia. Então, pensar como tudo começou, errei de novo a digitação entre 32 e 33, considerando que em 33 houve a ascensão nazista ao poder, Hitler chega ao poder na Alemanha. Ainda assim, o Sartre se organizou para estudar sobre a fenomenologia em Berlim. E o que é que motivou o Sartre para falar assim, vou lá, vou estudar a fenomenologia? Porque ele queria filosofar sobre a experiência de vida, sobre a experiência vivida, no momento que é vivida tal como é vivida. E Sartre, então, mergulha nessa busca, vai aprender a fenomenologia, vai aprender o método fenomenológico numa filosofia, né? Começa com esse insight do Sartre, com esse estalo do Sartre de quero filosofar sobre coquetéis de Damasco, mas a nossa experiência vivida envolve o que as nossas bebidas, as nossas conversas, envolve muita coisa. Então, começa aí a história de Jean-Paul Sartre com a fenomenologia, que levará ao existencialismo, né? E a expectativa dele ao estudar a fenomenologia é estar em contato com uma filosofia que permite estudar sobre coquetéis de Damasco e também sobre a expectativa, o cansaço, a apreensão, o entusiasmo, um passeio pelas montanhas, a paixão pela pessoa desejada, a emoção de uma luta de boxe, de um filme, de uma canção de jazz. Ou seja, falar sobre a fenomenologia é falar sobre essa filosofia que busca ir até a experiência tal como ela se apresenta, a experiência vivida, da forma como ela é vivida, no momento que ela é vivida por quem a vive. E é assim que começa o contato de Jean-Paul Sartre com a fenomenologia, que a gente vai ver ao longo da aula, que está lá assim, começa aquele fiozinho que vai puxar e vai chegar ao início do existencialismo.